Turminha do primeiro ano, hoje vamos ver a página 109. Sou grande, sou pequeno. Vamos começar a nossa leitura? Acompanhe então a tia Rê, certo? Às vezes as crianças ficam em dúvida, pois são consideradas pequenas demais para fazer determinadas atividades, mas grande para dar conta de outras coisas. Você já se sentiu assim? Então agora a tia Rê vai fazer a leitura e vamos conversar, tá? Sobre este texto, sobre a leitura deste poema. Tudo bem? Vocês vão contar para a tia Rê como que vocês se sentem, né? O que vocês acham em relação, o que vocês acham, na verdade, em relação a este poema que vamos ler agora, certo? Acompanhe aí com o dedinho. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandalhão. Quem escreveu este poema foi o Pedro Bandeira. Por enquanto, sou pequeno. Certo? Então, a tia Rê acabou de ler o poema e vamos conversar sobre ele lá na nossa aula, certinho? Agora vamos trocar ideia na página 110. Número 1. Qual atividade você não consegue realizar por ser pequeno? E aí, qual atividade em casa vocês ainda não conseguem realizar por serem pequenos? Você se considera grande para realizar qual atividade? 2. Você já se zangou pelo mesmo motivo apresentado no poema? 3. Por que o título do poema é Pontinho de Vista? Por que será, que o título tem este nome, Pontinho de Vista? Então, eu quero saber a opinião de vocês, certo? Conversaremos lá na nossa aula sobre este poema. Então, vamos para a nossa atividade. Número 1. Alguém no poema está falando. Letra A. Quem pode estar falando? Quem vocês acham que está falando lá no poema? Então, qualquer coisa, virem a página novamente no poema para identificar quem que está falando, certo? B. No poema, esse alguém diz. Então, essa pessoa lá no poema diz assim: tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Então, ele tem que olhar para todo mundo, com o queixo levantado. Por que esse alguém diz que precisa olhar todo mundo dessa forma, com o queixo assim, levantado? Por que será que ele tem que fazer isso? Tá? Então, preste bem atenção que lá no poema está falando sobre tudo isso, certo? 2. Por que a formiga ia dizer que grandão? Então, o que ele quis dizer? Por que a formiga, quando olhou, para esta pessoa, disse que grandão? Número 3. As palavras do item a seguir foram grudadas. Você consegue identificá-las? Siga as setas para rever frases. Então, essa atividade número 3 é aquela atividade que já realizamos, A frase, na verdade, as frases estão todas grudadas, tá? Então, a gente tem que colocar o espaçamento entre elas com lápis e seguir as orientações aqui. Então, a tia Rê vai explicar direitinho para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer primeiro? Número 1, descubra o espaçamento correto entre as palavras para formar cada frase. 2, pinte cada palavra de uma cor. 3, escreva abaixo
as frases formadas. Por que é bom vocês seguirem esse passo a passo aqui? Porque vai ajudar no momento de vocês realizarem o espaçamento entre as palavras e depois formar a frase aqui na linha. A tia Rê fez uma atividade aqui, ó, a letra A, para vocês conseguirem identificar. Então, primeiro, o que vocês vão fazer, ó? As frases, elas estão todas assim, ó, grudadas, tá vendo? E nós sabemos que as palavras em uma frase, elas precisam ter espaços, né? Senão a gente não consegue identificar no momento que vamos ler, não é mesmo? Então, aqui, olha, na letra A, primeiro nós vamos, tá, ó, colocar o tracinho entre as palavras, tá? Fazer o espaçamento entre elas com o lápis, certo? Depois, nós vamos pintar, ó, cada palavrinha para vocês identificarem e entenderem a frase no momento que vocês irão escrever. Depois que pintou, ó, tá vendo? Vocês vão escrever a frase, ó, palavrinha por palavrinha. Então, a letra A, dá um espacinho porque tem um tracinho, ó, que vocês colocaram. Então, é esse espaço aqui. Depois escreve a próxima palavra, formiga. Depois da palavra, ó, formiga, tem mais um espacinho que é o traço que vocês colocaram aqui. Então, ó, mais um espaço, tá vendo? Ficou, ó lá, escreveu ficou. E depois do ficou, tem mais um traço que separa da próxima palavra. No, ó lá, no, e depois do no, tem mais um espaço, ó, o tracinho aqui, que representa o espaço. No chão, certo? E aí, como que ficou essa frase então, tia Rê? A formiga ficou no chão. A formiga ficou no chão. Então, vocês vão fazer isso com a próxima frase que tem aqui, tá? Primeiro, ó, faz o risquinho entre as palavras, olha primeiramente para a frase e vai fazendo o risquinho para separar, certo? Então, depois vocês vão pintar, ó, cada palavrinha e depois escrever na linha seguindo o espaço, certo? Então, ó, aquela dica que a tia Rê deu. A primeira letrinha, né, ó, um espaço, tem um espaço aqui. E dessa forma vocês vão conseguir fazerem as frases, certo? Qualquer dúvida, a tia Rê explica novamente lá na nossa aula, certinho? Então, a nossa atividade será essa, da página 109 até a página 111 do nosso caderno. Depois de realizarmos a atividade no nosso caderno, ó, deixem separadinho aí o caderno do Líder em Mim, porque depois de realizarmos a atividade, as correções do nosso caderno, vamos fazer algumas atividades do Líder em Mim. Combinado? Vamos fazer juntos as atividades do caderno do Líder em Mim. Nós precisamos fazer juntos porque estamos conversando e a tia Rê quer saber a opinião de vocês, certo? Um beijo bem grande para vocês e qualquer dúvida, vocês precisam me falar, tá? Precisam contar para a tia Rê para que eu possa ajudar vocês, certo? Um beijo e até nossa próxima aula.